Então, hoje nós vamos entrar no assunto central do Excel, lógico que ainda no nível básico, mas com esse conhecimento vocês vão conseguir fazer aí muita coisa mesmo, tá? Então, sabendo formatar e sabendo construir fórmulas, nós estamos feitos aí já, tá? Ou seja, vocês vão conseguir fazer muito com o Excel. E a gente está construindo dessa forma para justamente ir pegando pessoas que nunca viram, né, o Excel na frente. Então, a gente está construindo passo a passo, né? Tá bom? Então, hoje, né, vamos falar sobre fórmulas e funções, tá joia? Nossa quinta semana aqui já no curso, tá? Fórmulas e funções, a criação e a manutenção. Então, como eu disse para vocês, efetivamente, o Excel ele foi criado para isso, para fazer contas, né? É uma planilha de cálculo, né? Então, como tal, efetivamente, nós temos que utilizar isso. Então, vamos aqui abrir uma nova planilha. Deixa eu aumentar aqui a fonte para que todos consigam ver, né? Então, nós temos aqui as nossas células. Então, vamos fazer a inserção desses valores aqui, só para a gente fazer a demonstração, né? Então, rapidamente aqui... Muito bem. Então, vamos começar aqui a trabalhar a questão de fórmulas, tá? Então, efetivamente, aqui, ó, onde nós temos o total, né, nós queremos que seja feita aqui a somatória, né, desses valores. Então, para que nós possamos entrar, né, uma fórmula no Excel, toda fórmula, toda função, ela começa, né, com o sinal de igual, ok? Muito bem. Aí, efetivamente, nós queremos aqui fazer a soma, né? A soma, basicamente, nós temos que colocar o valor e colocar a operação, né, que nós queremos realizar. No caso aqui, ao invés de valor, né, a gente já viu que nós podemos nos referenciar aqui à posição, ou seja, a célula onde aquele valor se encontra. No caso aqui, por exemplo, o valor da energia elétrica nessa coluna, ela se encontra em C4, né? Então, se a gente colocar aqui o ponteiro do mouse sobre ele, né, ó, depois que nós inserimos o igual, se a gente colocar, né, o ponteiro do mouse e clicarmos sobre uma determinada célula, ele copia essa célula para cá. Ah, mas não é essa, é essa, né? Ah, não é essa, é essa. Então, ele vai colocando aonde nós clicarmos, ele vai copiar aquela posição de célula, ok? Muito bem. Agora eu quero somar com uma outra célula. Eu coloco lá o sinal, né, de soma, que é o mais, a gente já vai ver os operadores, né, que nós podemos utilizar, e colocamos o próximo valor, né, se tiver próximo valor. Então, se tiver, então, por exemplo, a gente pode fazer a entrada manual também, ó. Eu sei que ele fica na C5, né, mais, né, e os dois últimos valores seriam o C6 mais o C7. Então, com isso, nós temos a entrada dos dados que vão compor, né, esta operação, né, esta fórmula, né, basicamente, que nós estamos inserindo. Ao teclar Enter, o que ele vai fazer? Ele vai fazer realmente este cálculo. Certo? Então, está aí, 1.080,80 centavos. Ok, pessoal? Tudo bem até aqui? Entenderam até aqui a inserção de uma fórmula? Essa é a fórmula básica, que é uma fórmula utilizando apenas a adição, ok? Bom dia, Marinalda. Tudo joinha? Muito bom.
Então, vamos lá, vamos voltar. Os operadores, né? Então, esta forma de inserir é utilizando, então, as fórmulas. A gente pode também fazer, né, a soma utilizando também uma função, né? Então, o que nós queremos, né? Então, a gente insere o igual. Aqui a gente não quer somar, então existe uma função chamada soma, né? E aí a gente abre parênteses e colocamos aqui o que nós queremos somar. A gente pode fazer a inserção de diversas formas aqui, tá? A gente pode colocar elemento a elemento, a gente pode colocar um trecho, né? Ou seja, uma sequência de células, tá? Então, é muito variada a forma de inserir aqui. Vamos inserir aqui uma sequência de células, ó. Eu clico na primeira. Desculpe. Clico na primeira e arrasto até a última e largo. Então, o que aconteceu? Opa. Igual, clico na primeira e arrasto até a última, ok? Ao largar, esqueci de fazer o soma, clico na primeira, arrasto até a última e largo. E aí eu só fecho o parênteses. E aí, com isso, eu tenho lá uma função, que é o que eu quero fazer, aí, efetivamente, o espaço que ele vai somar todos os elementos, que vai ser de D4 até D7, ok? Então, a gente tecla Enter e ele vai proceder a soma. Muito bem. Vamos entender, né, o que nós fizemos aqui. Então, obviamente, quem não entendeu, fica tranquila, ou tranquilo, que a gente vai explicar agora detalhadamente o que nós fizemos, tá? Só para vocês verem que a gente pode fazer, então, as operações, tanto a partir de fórmulas, quanto a partir de funções. A gente vai aprender, então, hoje, as duas simultaneamente. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que os operadores, então, quando a gente vai inserir uma fórmula, nós temos que utilizar operadores, tá? Os operadores, então, eles vão nos mostrar a operação que nós queremos que seja inserida naquela fórmula especificamente. Então, como a gente já viu, que o operador da adição é o mais, a subtração é o menos. Agora, aqui, né, nós vamos ter algumas mudanças da que nós utilizamos na matemática, né? Nós utilizamos na matemática, aqui, por exemplo, para fazer a divisão, 2 pontos, não é isso? Na matemática mais recente aí, é 2 pontos. Na minha época, era os 2 pontos e um tracinho no meio, né? Esse significava ali, essencialmente, a divisão. Né? Agora é só 2 pontos. A multiplicação, né? Na minha época era o X, né? Depois passou a ser o ponto, né? E aqui nós vamos utilizar o asterisco, né? Então a divisão é o barra, vejam, não é qualquer barra, né? Tem 2 tipos de barra. Um que é tombada, né? Uma que é tombada para a direita e outra que é tombada para a esquerda. É essa que é tombada para a direita, tá joia? Que é a divisão. E o percentual, então, quando eu quero inserir, né, ou dizer que aquele determinado valor trata-se de um percentual, nós falamos ali percentual, o percentual mesmo, né? E também o processo de exponenciação, ou seja, elevado a, né? A gente utiliza o acento, né? Acho que é circunflexo, né? Que a gente fala. Circunflexo esse? Acho que é, né? O chapéuzinho, né? É isso mesmo, professor. Circunflexo, né? Isso. Até que eu não tô tão ruim assim de português, né? Tirando a cerquinha, né? Muito bem, muito bem. Então,
basicamente, nós vamos... Essas aqui são as operações básicas, tá joia? Que a gente pode, então, atuar sobre dois valores. Então, como que vocês notaram aqui, ó, que ela, então, é inserida, esse operador, né? Ele é inserido entre dois valores. Você pode colocar, então, ou a referência do valor, que seria a célula onde que esse valor está, ou até mesmo o valor, né? Aqui, ó, é o sinal de menos, a divisão, mesma coisa. Aqui no percentual, então eu quero 20%, tá vendo aqui, ó? Então eu estou fazendo o quê? Eu coloco o 20 e na frente eu coloco o percentual. Então significa que eu quero multiplicar aqui o A1 por 20%, tá joia? E aqui o A1, né, elevado à terceira potência. Beleza, pessoal? Até aqui. Sem nenhuma dúvida? Só um complemento, professor. Sim, depois que passar a aula, né, se o senhor puder, lá no site do senhor, lá no blog, eu sempre baixo, né, a apostila. E essa apostila da aula 5, ela está carregada a apostila da aula 1. Ela não está essa apostila. Isso, é verdade. Ah, eu vou corrigir lá. Obrigado por me falar. Imagina. Então vocês não estão tendo acesso a ela, é isso? Pelo menos pelo blog lá, não, porque eu até baixei ela, eu gosto de fazer algumas marcações, né, alguma coisa, mas ela não tá, ela tá com uma apostila 1. Eu até achei que fosse eu que tivesse baixado errado, mas não. Olha, vamos aqui rapidinho, um minutinho. Métodos, informática aplicada. Aqui, semana 5, né? É verdade. Olha aqui. Então, vamos fazer aqui rapidinho. Tá. Atualizando. Vamos ver se tá agora. Obrigado, viu, Hudson, por falar aqui, ó. Eu acho que agora tá correto. Olha lá. Eu vou tentar. Se aí agora deu certo. Tá ótimo. Aí vai dar também. Obrigado, viu? Com certeza, viu? Imagina. Muito bem, então voltando aqui, vamos lá para o Excel. Então, pegando um determinado valor, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui um valor, sei lá, 130, né, na célula A1, e aqui um valor na célula B1, sei lá, 45, ok? Então, aqui, ó, adição, subtração, divisão, exponenciação. Muito bem. Então, a adição, né, é igual, então eu pego lá onde está o primeiro valor, A1 mais, né, B1, ok? E aqui, então, eu tenho a adição. A subtração igual a 1 menos B1, subtração. A divisão, eu tenho lá, então, igual a 1, olha lá, barra, né, o B1. Então, um divide o outro, ok? A multiplicação, nós temos, então, igual a 1, multiplica lá, asterisco, né, B1. Temos aqui a multiplicação. E a exponenciação, igual, né, vamos pegar o valor de A1 e elevar, ó. Só que, olha só o que aconteceu, eu teclei aqui no chapéuzinho, né, e ele não apareceu ali na tela. Por quê? Porque o circunflexo, né, basicamente, ele entende como sendo um possível acento. Então, ele está agora esperando uma letra. Se eu digitar A, E, I, O, U, né, ele vai, então, acentuar essa letra, né? Só que, no caso, eu não quero que acentue, eu quero que ele seja mostrado. Então, basta apertar, por exemplo, o espaço aqui, ó.
apertei o espaço, ele aparece, então, o circunflexo lá, tá joia? Então, muita atenção nesse caso. Então, se você apertar o circunflexo, não vai aparecer, aí você aperta, por exemplo, o espaço, e ele aparece como mágica, né? E aí, a gente tem lá o 3, e Enter, e tá aí a exponenciação, ou seja, 130 elevado à terceira, dá esse valorzão aí, beleza? Então, essas seriam as operações básicas, né? E se a gente também tiver o percentual, que era o 20% ou 30%, né? Olha lá, tenho A1, eu quero, basicamente, 30% de A1. Então, eu coloco lá 30%, Enter, ele vai gerar, então, os 30% de 130. Belezinha, pessoal? Então, essa seria basicamente como utilizar aí essas operações bem básicas. Fala, Fernanda. O meu, quando eu coloquei aqui a exponenciação, apareceu um número enorme, né? 1,34, daí deu 7e mais 95. Ah, então, o que acontece? Vamos voltar lá no Excel. Aqui, ó, deu um número enorme, né? Possivelmente a sua célula tá assim, ó. Então, ó lá, 2e mais 0,6, certinho? É isso que apareceu? Ó, peraí, deixa eu fazer de novo. É igual, daí é A1, daí o circunflexo, né? Isso. A2, né? B1, né? Pode ser também. Aí vai dar um númerozão grandão. Aqui eu fiz a elevado à terceira. Vamos fazer B1 também. Só foi isso, igual. então. Peraí. Não, lá, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Olha só o que aconteceu. Ó, apareceu lá 1E mais 95, não é isso? O meu apareceu por extenso, apareceu 1,3410, 3417E mais 95. Isso. O que significa isso? Significa assim, ó, nesse caso aqui, ó, se eu aumentar um pouquinho mais, ó, lá 1,34 e assim por diante. É um número em notação científica. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer assim, ó, é 1,34 elevado a 10 a 95. Então, elevado, né? Ou seja, 10, esse número aqui, vezes 10 elevado a 95. Nossa. Ou seja, é um número absurdo, muito, muito grande. Ó, vamos ver como que ele é. Vamos aumentar bastante aqui. Ó, não chegou ainda. Não chegou ainda. Deixa eu reduzir aqui o tamanho. Misericórdia. É muito grande, muito. Ó, nem dá, ó. Não tem como. Eu coloquei no menor, porque são 95 casas decimais, então é muito grande. O senhor elevou o A1 lá a 3? Não, A1 a B1. Não, é quando deu certo o seu, da primeira vez. Ah, sim. Aí ó, eu fiz assim, ó. Igual B1 elevado a 3, ó. Aí ele aparece o número aqui. Ah, tá. Vou fazer normal. Desculpa. Que isso? Mas foi ótima a sua dúvida. Então, vai ter alguns casos, né, que não vai dar certo ali de aparecer, porque o número é enorme. Aí você tem que formatar esse número ou efetivamente dizer como que você gostaria que ele fosse expresso, né? Então, quando não tem jeito, o número é enorme, não cabe ali na sua tela, etc., aí efetivamente vai ter que ser em notação científica mesmo, tá? Obrigada. Agora, se o número é muito, muito, muito pequeno, né, ele pode até ser mostrado em notação científica, mas aí tem a precisão, que daí é a quantidade de casas decimais que você quer que ele expresse ali depois da vírgula, tá? Mas quando o número é muito, muito grande, aí não tem jeito, aí é notação científica mesmo. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Aí tem o caso também da gente dividir, né? Então a gente poderia dividir por 1000, milhão, bilhão, trilhão, e aí falar lá no título, né?
falar que aquele valor é expresso em bilhões. Essa seria uma outra forma também de expressar valores muito, muito, muito grandes. Tá joia? Muito bem. Então, voltando aqui, então a gente viu agora aí essas operações básicas, né? Além disso, né, nós também podemos fazer operações lógicas, né? E aí nós vamos utilizar os operadores lógicos, né, para isso. E o resultado vai ser verdadeiro ou falso, né? Então a gente pode utilizar aqui, ó, o operador igual, maior, menor, maior, igual que, menor ou igual ou diferente, né? Então aqui no caso, né, se a gente faz isso aqui é uma comparação, né? Então, por exemplo, né, vamos lá no Excel, se eu comparo, né, igual 23 é maior que 4, né? Então, se eu teclo Enter aqui, ó, ele vai me dar uma resposta, né? É verdadeiro ou é falso, tá joia? Então, aqui no caso, né, o resultado desta operação aqui, né, é verdadeira, né? Porque 23 é maior. Agora, se eu fizesse aqui, ó, 23 é maior que 78, né? Aí eu tenho aqui o resultado de falso. A gente vai utilizar, né, basicamente, esses operadores relacionais, principalmente com uma função, né, que é a função C, mas também com outras tantas funções que buscam informações e tentam selecionar uma da outra, ou efetivamente a gente quer identificar, né, valores dentro de um rol de uma área específica de números. Então, a gente vai utilizar muito, né, esses operadores lógicos. Então, é muito importante entender. Então, basicamente, eu coloco a célula. Então, aqui, por exemplo, ó, vamos pegar esta célula aqui, ó, que é a C4 e a D4, tá? Então, eu também poderia utilizar como célula. Eu falo assim, ó, igual se D4, né, for maior, estou perguntando, né, D4 é maior que C4, né? Então, C4 vai falar, é falso, porque ó, D4 é essa daqui, certo? Ela é maior que a C4? Não. Mas se eu colocar aqui, ó, 230, olha lá, agora ele passou a ser verdadeiro. Então, ele já registra automaticamente aquela informação. Quando eu pego aqui por referência, mudando a referência, ele já altera automaticamente o valor, tá bom? Então, esses são os operadores lógicos, ok? Muito bem. Além disso, né, quando nós inserimos, né, uma fórmula, nós inserimos as operações, vocês se lembram lá no nosso... Quando nós aprendemos as operações, eles nos falaram que existe uma ordem de execução. Primeiro, né, a gente faz, por exemplo, a exponenciação, depois nós fazemos o quê? A multiplicação e a divisão, depois nós fazemos a adição e a subtração. Lembram dessa ordem? Aqui é a mesma coisa. Se a gente coloca várias operações, né, numa mesma linha, ele vai seguir essa ordem, né? Na verdade, né, a primeira, né, que ele vai fazer é seguir os parênteses, depois o percentual, depois aqui, ó, exponenciação, depois, olha lá, multiplicação e divisão, depois adição e subtração e, por último, as comparações. Então, se nós formos lá novamente para o Excel, né, e colocarmos aqui, ó, uma sequência de fórmulas, né, por exemplo, a gente pode colocar várias coisas aqui. Então, se a gente colocasse aqui, ó, B1, né, multiplicado, né, por A1 mais
3 aí elevado a 4. Né? Como que seria a ordem de execução aqui? Né? Lembra o que a gente falou? Primeiro ele vai fazer a exponenciação. Então, primeiro ele vai fazer isso aqui, ó, 3 elevado a 4. Depois, ele vai fazer aqui, ó, a multiplicação, ó, B1 vezes A1. E só por último, ele vai adicionar as duas coisas aqui. Vamos ver se ele faz isso mesmo? Tá aí, ó, 5.934. Vamos ver se ele fez certo? Então, vamos aqui dividir as coisas, ó. Igual a 1 vezes B1, tá? Deu esse valor aqui. Depois, a gente... É isso, não? É. E aqui, A1 vezes B1. É. Aí, depois, a gente faz o quê? Como que a gente fez lá? 3 elevado a 4, né? É igual 3 elevado a 4. 81. Vamos agora somar os dois. Igual este mais H10 mais H11, certo? Tá aí, ó. Então, aqui nós fizemos o quê? Detalhadamente. Ó. Primeiro um, depois o outro, e aí somamos. E deu exatamente o mesmo valor aqui. Tá joia? Então, ele segue essa ordem. Mas, nós podemos, né? Para não ficar tão confuso, então, se a gente observar aqui, ó, ficou confuso, né? Isso aqui, a gente tem que ficar prestando atenção e tentando entender o que ele vai fazer primeiro. Como vocês perceberam, né? Ele vai ter um elemento que ele vai fazer antes, que é o quê? Os parênteses. Então, se a gente colocar parênteses aqui, nós vamos restringir e vamos dizer para ele o que eu quero que ele faça primeiro, né? Então, por exemplo, né, a gente poderia até mudar aqui a ordem. Eu quero que ele faça primeiro A1 mais 3, por exemplo. Se eu colocar aqui, ó, parênteses aqui, ó, primeiro ele vai fazer isso. Depois ele vai fazer as outras operações. Por exemplo, eu ainda quero restringir. Eu quero que ele faça primeiro aqui, ó, de multiplicação. E só a última coisa, parênteses, o elevado a, né? E aí, então, eu restringi. Então, primeiro ele vai fazer o parênteses mais interno, depois este outro parênteses aqui, ó, mais externo, e por último, só o exponencial. Vejam só como vai mudar o valor. Ó, o valor ficou enorme, né? Muito, muito, muito grande, né? 1, elevado a 10 elevado a 15 aqui, ó. Então, é muito grande, né? Este valor aqui. Tá bom, pessoal? Entenderam a ideia dos parênteses? Então, vamos, para ter, né, esse conceito de parênteses, nós temos que entender um processo chamado de linearização de expressões. Tá? Então, aqui, ó. Vocês se lembram, né, que as nossas operações em matemática, quando nós aprendemos, nós tínhamos exatamente essa noção. Inclusive, nós utilizávamos não só parênteses, né, mas também colchetes, né, chaves, lembram disso? Então, por exemplo, né, neste caso aqui de cima, ó, nós estamos utilizando, inclusive, a notação de multiplicação aqui, que é o x, né? Porque é assim que nós aprendemos, né, matematicamente. Então, 4, poderia ser um ponto aqui também, né? Então, 4 vezes o 4 ponto, né? O quê? 7, né, dividido por 2, né? Então, a fração aqui, ó, 7 dividido por 2, mais 0,25, né? Aqui, ó, dividido por 3, que está aqui, ó, multiplicando 1/2, né? Como é que eu, né, lá no Excel, posso colocar esta fórmula aqui? Como que eu expresso, né, esta fórmula aqui? Então, vamos ver. Isso aqui, então, trata de um processo chamado de linearização de expressões. Tá joia? Deixa eu ver aqui se eu estou na mesma rede. Estou na mesma rede.
Bom, ele não está querendo que eu faça aqui. Utilize a caneta. Sabe quando você não testa antes da aula? E aí as coisas não dão certo, né? Quando você não deixa tudo pronto, obviamente as coisas dão errado. Né? Então vamos aqui. Vamos tentar escrever aqui, né? Utilizando uma caneta aqui. Isso aqui. Assinatura. Não. Aqui. Então, o que nós vamos ter que fazer? A gente vai ter que linearizar essa expressão. Linearizar é colocar numa mesma linha, né? Ou seja, vamos fazer a notação lá do Excel. Então, a gente viu que toda expressão, toda fórmula começa com o sinal de igual, certo? Então, a gente coloca lá o igual, tá bom? Muito bem. Agora aqui, ó. Então, nós vamos colocando os valores e fazendo a substituição por aquilo que nós já conhecemos. Então, aqui no caso, né, é 4, é o 4 mesmo, certo? Que mais? Aí vem a multiplicação. Então, multiplicação a gente já viu que é o asterisco, né? Então, a gente coloca lá o asterisco, ok? Aí, nós inserimos aqui, ó, o parêntese, que é parêntese mesmo. Agora, olha só, eu tenho que fazer a divisão aqui. Então, vai ser o quê? 7 dividido por 2, né? Então, é o barra, lembra disso? E esse valor aí, ó, nós vamos somar com o quê? 0,25, ok? E lembra que nós estamos utilizando o vírgula, né, em virtude de nós estarmos utilizando o Excel em português, né? Caso fosse em inglês, seria ponto, né? Muito bem. Aí, depois que eu terminei aqui, a gente vem novamente com uma multiplicação, desculpe, uma divisão, né? Isso aqui dividido, aí a gente insere lá o 3, novamente, agora uma multiplicação, depois uma divisão. 1 dividido por 2. Muito bem. Nós colocamos como está ali. Mas será que isso, né, vai funcionar? Bom, nós expressamos exatamente como está na fórmula, né? Então, ele vai seguir também a mesma ordem que efetivamente está dita ali. Se nós quiséssemos, né, que ele fizesse, por exemplo, né, esta operação aqui, ó, de divisão antes da multiplicação, aqui nós teríamos que colocar, ó, o parênteses. Porque ele vai seguir uma ordem primeiro, né? Então, eu tenho lá a operação de mesmo nível, que é a multiplicação em divisão, tenho. Então, ele vai seguir a ordem da esquerda para a direita, tá? Então, primeiro ele vai fazer essa divisão, depois essa multiplicação e depois essa divisão, que estaria errado, né? Então, aqui no caso, ó, a gente tem que falar, primeiro faz essa divisão, depois você faz esta multiplicação e só então você faz essa divisão. Entenderam? Então, a gente tem que entender também um pouquinho a expressão, o que ela está nos dizendo, e aí expressar aqui, né, o que efetivamente nós queremos. Aqui no caso, ó, eu tenho 7 dividido por 2, certo? Então, isso daqui tem uma ordem de precedência maior do que o mais aqui, 0,25. Então, primeiro ele vai fazer isso daqui e depois isso. Então, beleza, então tá certinho. E, seguindo aqui, né, primeiro, né, ele vai fazer, depois que ele resolver este parênteses aqui, ele vai multiplicar por 4 e só então ele vai dividir. Então, tá certo, é isso mesmo que eu quero que ele faça. Tá joia, pessoal? Entenderam aqui o processo de linearização?
Tem que entender a hierarquia das operações. Exatamente. Então, uma vez que a gente não tenha, né, como expressar exatamente como a matemática nos ensinou, então a gente vai ter que ir fazendo algumas adaptações e efetivamente entendendo, né, o que nós queremos expressar ali, tá? Tudo bem? O parêntese aí, ele indica, como que eu posso dizer, a sequência que ele vai fazer a conta, que ele vai fazer a operação. Exatamente. E sempre ele começa do parênteses mais interno. Isso que é muito importante, tá? Então, sempre ele começa do parênteses mais interno e vai para os parênteses mais externos. Eu fiz essa conta aí, deu 10, professor. Será que é isso mesmo? Não sei, vamos colocar lá no Excel, né? A gente copia aqui, ó. Da primeira vez que não tinha separado o parênteses, tinha dado 2,5. Aí o senhor falou que estava errado, falei, bom, vamos colocar o parênteses agora, aí deu 10. 10, exatamente, olha lá. Isso aí. Muito bem. Então, na próxima ali. Aí, essa próxima, né? Vamos esperar um pouquinho, porque nós precisamos aqui, ó, de uma função, tá? Uma função para fazer o raiz quadrada, tá joia? Então, daqui a pouco a gente vem para esta fórmula aqui de linearização. Antes, eu queria mostrar para vocês as funções, tá? Função, então vamos imaginar o seguinte, eu quero fazer uma determinada operação. Então, no caso de soma, né, nós utilizamos ali os operadores mais, né, ou seja, adição, os operadores de adição, que é o mais, né, e nós selecionamos ali os elementos que nós queríamos selecionar, colocamos os operadores ali e tudo resolvido. Entretanto, né, algumas operações são um pouco mais complexas, principalmente quando a gente entra na área financeira, né, quando a gente entra em operações que envolvam, né, a seleção de elementos, etc. Isto pode ser um pouco mais difícil de ser expresso em termos de operações simples ali ou mais complexas, ou seja, pode ser um pouco mais complicado de se fazer. Pensando nisso, né, os idealizadores, né, das planilhas eletrônicas falaram o seguinte, olha, por que a gente não cria aqui, então, algo que vai ajudar as pessoas a inserirem, né, essas fórmulas? Ótimo, então eles pegaram, né, e foram construindo de acordo com a utilização, de acordo com a forma como as pessoas utilizavam as planilhas eletrônicas, eles foram então construindo funções matemáticas, que nada mais são do que uma otimização de fórmulas matemáticas e você consegue utilizá-las de uma maneira muito mais rápida, muito mais tranquila, né? Então, o que acontece? Uma função, ela vai ter sempre a seguinte anatomia. Ela vai ter um nome, né? Ou seja, que vai expressar geralmente o que ela quer fazer, o que ela vai fazer, e entre parênteses aqui, ó, nós vamos passar parâmetros para essa função. Ou seja, são referências, valores que ela vai utilizar para efetuar, né, o cálculo a que se destina. Tá joia? Então, efetivamente, como é que nós sabemos disso, né? Como é que nós calculamos isso? Nós entendemos aqui, né, esses parâmetros ou argumentos de acordo com a função que eu efetivamente quero desenvolver. Então, por exemplo, se for uma soma, a soma vai tomar como base
os elementos que eu quero somar. Pode ser uma sequência de elementos, pode ser elementos dispersos e assim por diante. Então, mas os elementos que eu quero somar são os argumentos ou parâmetros que eu vou passar para aquela determinada função. Tá joia? Então, aqui, ó, no caso da função soma, né, que a gente falou aqui, né? Vamos, então, lá para o Excel. Eita, apertei o botão errado aqui, peraí, pessoal. Aqui. Vamos lá para o Excel. Vamos limpar aqui, né? Não vamos limpar, não. Vamos pegar aqui, ó, onde nós utilizamos, né, a função soma. Vamos clicar mais uma vez aqui, ó. Então, aparece aqui a fórmula que nós utilizamos. Vejam que eu utilizei uma função. Então, a função aqui, ela geralmente tem um nome correspondente àquilo que eu efetivamente quero fazer. Eu não quero somar aqui, então, quem idealizou, né, essas funções, falou assim, por que a gente não põe o nome, então, de soma, ou somar, ou adicionar, né, alguma coisa assim. Então, soma é o nome da função que soma, tá? Então, se convencionou fazer isso. Mas eu quero chamar ela de adição. Adição. Não tem, ó. Não tem essa fórmula adição. A função soma. Muito bem. Vejam que aqui, ó, eles nos mostram, né, que existem outras funções que começam com soma. Ó. Soma quad, soma produto, soma C, soma sequência, e aí vai, né? Então, depois a gente vai ver, né, um pouco mais sobre a função. Mas o que eu quero aqui é soma, né? Tanto faz eu colocar em minúsculo ou maiúsculo, né? Ele vai entender que é uma função, porque eu comecei com o igual. Lembra disso? Toda vez que eu for dar entrada ou numa função ou em uma fórmula, eu tenho sempre que começar com igual. Igual, e aí aqui dentro, ó, eu tenho os parâmetros, ok? Esses parâmetros aqui vão variar de acordo com a função que eu estiver utilizando. Aqui, no caso, eu tenho duas formas de entrar aqui com os valores. Ou eu coloco os valores separados, né? Então, eu coloco esse daqui. Aí, ó, olha só, se eu pressionar a tecla Ctrl, né? Deixar pressionado, e clicar aqui, ó, sobre um outro valor, ele vai inserir, então, a referência daquele valor, que vai ser D6, e ele vai colocar ali, ó, um ponto e vírgula de separação. Então, eu posso, né, ir colocando. Se eu souber a referência, eu coloco lá ponto e vírgula e coloco a célula. Por exemplo, eu quero somar aqui a C4 também. Quero também somar o valor, por exemplo, do total ali que nós conseguimos, que está no C8 lá. C8, né? Ponto e vírgula. E também eu quero fazer o quê? A soma desta sequência toda aqui, ó, de valores, ó. Então, eu coloco lá, ele também pode fazer isso. Então, veja, ó, são valores, células esparsas, e também, né, eu posso ter sequências de células. Posso ter sequência em linha, posso ter sequência em coluna, e posso ter sequência em linha e coluna, ou seja, pegar uma área toda. Tá joia? Então, por exemplo, poderia também aqui, ó, fazer de toda essa área aqui, tá? Então, ele vai de F2, que é o início, até K4, que é o final desta área toda. Tá joia? Então, ele pode ser inserido dessas duas formas aqui, tá? Ao teclar Enter, ele me traz ali o valor correspondente àquela fórmula específica, né? Mas, professor, eu não sei, né, qual é, né, a fórmula que eu devo utilizar, eu não sei quais são os parâmetros que eu devo utilizar, como fazer, né? Aí, né, nós temos um recurso aqui, que é o assistente, né, de função. Então, por exemplo, eu sei que eu quero inserir uma função aqui, tá? Então, tá vendo aqui, ó, que tem um Fzinho na barra de fórmulas aqui? Então, se eu clico aqui no F, olha só o que ele vai acontecer. Ele vai me abrir aqui, ó, uma
janela de inserção de funções, ok? Vejam só, então se eu quisesse inserir a raiz quadrada, eu tenho essas possibilidades aqui. Então eu coloquei aqui, procure a função raiz, aqui, né? Eu poderia selecionar tudo, recomendado, alguma coisa assim, né? Então se eu seleciono tudo, raiz, selecionar, ele me dá todas as possibilidades aqui de raiz. Muito bem. Mas eu ainda tenho dúvida, como é que eu sei como fazer essa... Então, eu clicando aqui, ó, ok, o que ele vai fazer? Ele vai me abrir uma outra janela, aonde agora ele sabe, ó, ele inseriu aqui, ó, igual raiz, e agora ele está esperando quais são os argumentos. E aqui, se eu não sei como inserir os argumentos, ele vai me dando aqui um descritivo lá. Então, primeiro, ele fala o que essa função faz, retorna a raiz quadrada de um número, tá vendo? E aí, ele vai falar aqui ó, os parâmetros, ele vai descrever o que são esses parâmetros. Num, que é o que eu quero inserir aqui como parâmetro, é o número cuja raiz quadrada você deseja calcular. Então, ele vai te dando todas as dicas de o que fazer, né, para inserir. Se eu quisesse, por exemplo, fazer a raiz quadrada de um número específico, então eu inseriria aqui, por exemplo, o valor, por exemplo, 9, né, e teclaria no OK, e ele já me mostraria aqui, ó, raiz de 9 e o resultado que é 3, ok? Mas vamos imaginar o seguinte, não, eu quero fazer a raiz quadrada de um número específico. Por exemplo, eu quero tirar a raiz quadrada de 230 aqui. Esse número está onde? Em uma célula específica. Então, aqui, né, no lugar do 9, eu posso inserir também aqui a referência. Então, ele está onde? Em D4, né? Então, aqui, ó, D4. Teclando Enter, eu aqui calculo, então, a raiz quadrada daquele número específico. Tudo bem, pessoal? Entenderam? Então, aqui, ó, eu seleciono a célula onde eu quero inserir uma determinada função. Clico aqui, ó, sobre a função, ou fx aqui, né? Inserir função. Aí, eu falo aqui o que efetivamente eu quero, né? Seleciono aqui, né, o que efetivamente... Então, por exemplo, se eu sei a categoria, eu sei que, por exemplo, eu quero utilizar uma função financeira, né? Mas eu não sei bem o nome, eu não sei bem como procurar. Então, eu venho aqui, ó, em financeira, e aqui, ó, ele me apresenta todas as funções financeiras que ele tem disponível em ordem alfabética, crescente, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu poderia utilizar, por exemplo, aqui, não sei, aqui, ó, preço, né? Calcular o preço, pagamento por juros, taxa, eu quero calcular taxa, eu quero calcular aqui, ó, VF, valor futuro, e assim por diante, né? Ah, é o valor futuro, então clica aqui, né? E aí, olha só o que vai acontecer, dá um OK. Nesse caso específico aqui de valor futuro, ele tem uma série de parâmetros aqui, uma série de entradas que ele tem que ter. Então, vejam só o que acontece aqui, ó. Eu tenho aqui a exibição, não sei se dá para vocês verem, né? Tem aqui, ó, taxa, número de períodos de pagamento que estão em negritos. O que significa isso? Para esta função especificamente, né? Estes parâmetros aqui são obrigatórios. Se eu não inserir esses parâmetros aqui, ele não vai calcular. E tem outros que são opcionais, tá? Que é o valor presente e o tipo, tá bom? Então, vão ter funções que vão ter valores obrigatórios, né? Ou seja, entradas obrigatórias e entradas que são opcionais, que vão só agregar aquele determinado indicador, tá bom? Muito bem. Seguindo a nossa apostila ali, agora a gente consegue voltar aqui, ó, e fazer a linearização dessa expressão aqui. Por quê? Porque antes nós não conseguíamos fazer aqui a raiz quadrada sem utilizar uma função, tá?
Então, este é outro detalhe. Eu posso, então, mesclar números, operações e funções. Olha que legal. Então, a gente pode mesclar tudo junto, tá? Então, aqui no caso, como que ficaria, né, essa expressão? Então, a gente começa com igual. Vamos só copiar, tá? Depois a gente vai ver a ordem. Então, vamos só copiar. Então, a gente coloca lá o 20 menos, aí tem um parênteses, não tem? Ó, parênteses, raiz quadrada. Não sei se vocês se lembram, mas a função chama raiz, certo? Então, ó, raiz, abre parênteses, e aqui dentro ó, desses parênteses da raiz aqui, eu vou inserir o valor que eu quero. Qual é o valor que ele quer? 16 dividido por 4. Muito bem. Aí, uma vez feita a raiz, eu vou lá fechar o parênteses. Toda vez que eu abro o parênteses, eu tenho que fechá-lo, tá? Senão vai dar algum problema na fórmula. Agora eu tenho ali uma multiplicação, estão vendo o pontinho ali, ó, multiplicado, né? Entre parênteses, menos 2, fecha parênteses, mais, abre parênteses, menos o quê? 1 sobre 3, menos 1,3, ok? Agora, tudo isso elevado a 2, né? Então, aqui, ó, eu tenho o chapéuzinho aqui, né, o circunflexo, 2, ok? Agora, isso dividido, né, por menos 2. Agora, vamos analisar, né? Neste caso aqui, a gente já tem a sequência correta. Aqui, ele vai multiplicar, tá ok? A soma aqui. Neste caso aqui, né? O número negativo, ele vai supor aqui, então, o número negativo. Como é negativo, né? Ele vai levar o negativo para toda a expressão. Tudo bem também? Aqui, ó. Ele vai vir da esquerda para a direita. Então, primeiro ele vai fazer a exponenciação, porque ele tem maior prioridade, né? E depois ele vai fazer a divisão. Está correto isso? Está correto. Então, aqui a gente não precisa colocar para. Se fosse o caso, se nós quiséssemos, né, falar o seguinte, ó, primeiro faça isso, ó, de forma explícita, a gente poderia, mas ele já vai fazer isso. Mas tudo bem, a gente poderia fazer também a forçarmos, né, esta situação, ou até mesmo expressar, né, de maneira bem clara, né, para quem está olhando essa fórmula, que ele quer exatamente fazer isso. Depois ele vai fazer a divisão por um número negativo. Alguma dúvida nesta fórmula? Entenderam aqui a ideia de linearização? Sim. Tranquilinho? Muito bem. Então, agora a gente pode copiar esse valor aqui, levarmos lá para o Excel, Ctrl+C. Aqui, em uma determinada célula, Ctrl+V, Enter, e está aqui o valor, né, certinho como a gente expressou lá. Tá? Então, deu aqui o resultado, 23,94444. Né? Muito bem. Então, vamos voltar lá à nossa apostila. Então, agora a gente já sabe linearizar as funções, a anatomia de uma função. E aqui, então, a gente tem os argumentos, né? Os argumentos, efetivamente, vão dependendo da função, né? Podem ser números, textos, valores lógicos, valores de erro, referências e matrizes. Muito bem. Então, nós já falamos sobre isso, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma sequência de A1 até A20, ou seja, dentro de uma mesma coluna. Então, aqui a gente viu isso aqui também, né? Eles podem ser 3 células específicas, e aqui, por exemplo, a gente pega 2 faixas específicas, né? Pode ser também uma matriz, né? Ou seja, uma área específica e assim por diante. Muito bem, vamos agora entrar em algumas funções mais utilizadas. Então, para
a gente fazer, né, utilizarmos essas funções aqui, vamos voltar lá à nossa planilha, vamos apagar, né, todas essas informações aqui, né? Apagamos aqui todas as informações e vamos entrar aqui com alguns valores, né? Valores aleatórios, tá? Então, temos aqui alguns valores aleatórios, né? E aí, vamos imaginar o seguinte, né? Eu quero, né, descobrir aqui, obviamente, né? A gente está trabalhando aqui com 11 valores aqui, né? No caso, fica muito fácil, né? A gente, olhando aqui, a gente entender qual é o mínimo e qual que é o máximo. Mas imaginem só se vocês tivessem uma planilha com milhares e milhares de linhas de valores, né? E esses valores, né, representassem, por exemplo, sei lá, identificação de algum determinado sensor que vocês têm aí na fábrica, que vai identificar, por exemplo, sei lá, a espessura de uma peça, tá? A espessura de uma peça. E vocês, né, como gestores da qualidade, tem que controlar, por exemplo, esse indicador aí, essa espessura das peças que estão sendo produzidas. E essas peças, né, elas não poderiam variar mais de um determinado limite para mais e para menos, né? Então, vocês têm sempre que ficar controlando, né, qual foi a espessura mínima, por exemplo, e a espessura máxima que vocês estão recebendo daquele determinado sensor que está coletando dado de forma aleatória das peças. Então, vocês estão fazendo ali uma análise para ver se, uma amostragem, né, para ver se as peças estão sendo produzidas conforme os indicadores de qualidade. Estou colocando aqui uma situação hipotética para vocês, ok? E aí vocês têm que identificar, só que tem milhares de valores ali, né? Como é que eu faço? Então, uma das funções bem simples e muito utilizadas é a função máximo e a função mínimo, né? Então, mínimo e máximo vão retornar, dado um conjunto de valores, o valor mínimo dentro daquela expressão e o valor máximo. E também, né, a gente tem também uma função chamada média, que vai retornar a média de todos os valores. Então, vamos utilizar essas três funções lá no Excel com aqueles valores que nós inserimos. Então, aqui, ó, eu quero, então, identificar aqui, ó, o máximo valor, depois o mínimo valor, e depois eu quero ter a média de todos os valores aqui, média de todos os valores, tá? Então, aqui, né, então vamos agora selecionar isso aqui, vamos formatar a direita aqui, né, então, ó, eu peguei todos esses rótulos, né, títulos aqui, e selecionei e falei para que eles estivessem alinhados à direita, tá? Então, aqui do ladinho deles é onde eu vou expressar os valores, ok? Então, aqui no máximo, eu vou colocar o valor máximo, ok? Então, como que eu faço? Eu coloco lá o igual à função, eu vou utilizar uma função chamada máximo. Olha lá, máximo, tá? Tem que ter o acento, senão ele não vai entender, tá? Máximo, abre parênteses. Agora aqui, ó, entre parênteses, eu vou colocar o lugar que eu quero que ele verifique isso. Então, aqui no caso, eu vou selecionar toda essa faixa de valores aqui. Então, se eu tivesse 1000 valores, eu selecionaria os 1000 valores, tá? Então, aqui, ó, selecionei. Então, olha lá, ele foi de A1 até A11. É isso mesmo que eu quero? Então, eu fecho o parênteses e teclo Enter. Olha só o que ele me trouxe.
que o máximo valor ali é 65. Está correto? Então, olhando ali, sim, está correto. Agora, vamos fazer a mesma coisa para o mínimo, né? Então, eu insiro lá, igual, mínimo, né? Abre parênteses, não esqueçam do acento, né? No i ali, mínimo. E a mesma coisa, eu vou lá e seleciono todos os valores que eu quero que ele verifique. Fecho parênteses, teclo Enter. E ele me trouxe que o mínimo, né, o valor mínimo ali é o menos 4. Está correto? Sim. Pelo que a gente está observando, sim. E por último, né, eu quero então a média de todos os valores. Qual que é o valor médio, né, que nós temos aí? É a mesma coisa lá, igual... média, não esqueçam do acento, né? Seleciono todos os valores que eu quero, fecho parênteses e teclo Enter. Então, aí, ó, nós temos essas 3 indicações. Eu tenho agora o valor mínimo, eu tenho o valor máximo e tenho também a média de todos os valores. Beleza, pessoal? Entenderam aqui a ideia? Sim. 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 Então, para as demais funções, a gente vai fazer mais ou menos a mesma coisa. A gente só tem que entender, né, como é que nós inserimos aqui, efetivamente, os argumentos, né? Então, vamos caminhar mais um pouquinho. Ó lá. Eu também posso utilizar, ao invés de multiplicar, então, vamos imaginar o seguinte, que eu tenho que fazer a multiplicação de diversos números, né? Eu posso utilizar lá, eu pego a referência daquele número, seja B1, B2, a célula, né, específica, coloco lá o asterisco, pego outro número, asterisco, outro número, asterisco, e assim por diante, né? Isso seria uma forma de fazer, né? A outra forma de fazer, né, é efetivamente utilizando, né, a função multi ou produto, né? Multi ou produto, ela vai nos retornar, né, a multiplicação, então, como está sendo dito aqui, lá, multiplica todos os números fornecidos como argumento e retorna o produto, né? Então, lá, a gente coloca lá multi, né, número 1, número 2, número 3, ou então uma sequência, né, de A1 até A11. Por exemplo, se a gente quisesse retornar, naquele caso nosso lá, né, a multiplicação, não tem muito razão de ser, né, mas a multiplicação, por exemplo, aqui, ó, de todos esses números, não teria muita razão de fazer aqui, né, mas se a gente quisesse, a gente colocaria aqui, ó, igual, multi, né, abre parênteses, selecionamos todos os elementos que nós queremos multiplicar, fechamos e teclamos Enter. Ele, obviamente, vai ter um número absurdo aqui, né? Imenso aqui, né? E vejam que é negativo, porque tem um dos valores negativos aqui. Então, ele vai retornar, né, um valor negativo, tá? Então, a multiplicação é assim que nós fazemos, né? Ou o produto também, a mesma forma. Agora, né, nós vamos ver uma função que é uma das mais utilizadas e, efetivamente, né, nós temos que entender aqui como é que nós vamos, então, executar. Deixa eu ver se eu conseguir agora aqui pegar a rede correta. Ele não estava fazendo espelhamento, porque não estava pegando a rede correta aqui. E ainda não está. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Acho que pode ser que esteja assim. Agora deu. Eu preciso disso aqui para mostrar isso aqui para vocês. Senão, não dá certo. Maybe later. Ok. Aqui. Aqui. Muito bem. Para explicar isso, nós vamos ter que desenhar aqui. Então,
Não sei se vocês já viram algo chamado de fluxograma. Todos conhecem aqui fluxograma? Sim. Tem alguém que não... Deixa eu voltar à pergunta. Tem alguém que nunca viu um fluxograma antes? Então, todo mundo já viu, né? Tudo bem? Alguém não viu? Pode falar. Então, deixa eu aqui representar, né? Então, por exemplo, vamos imaginar que você tem a seguinte situação. Você é uma pessoa que atende ao público, né? E você tem que fazer uma verificação se a pessoa é maior de idade ou não, né? Maior de idade, vamos imaginar que é 18 anos, tá joia? Então, ou 21 anos, vamos falar que é 18 anos, tá? Então, você tem que verificar se a pessoa é maior que 18 anos. Se for maior que 18 anos, você deixa aquela pessoa passar por uma outra fila. Então, você faz essa verificação. Então, como que seria retratado isso, né, em um fluxograma, né? Então, você vem aqui, né, por exemplo, e pergunta, né, a idade, né? Então, aqui, ó, pergunta a idade. Aí, você vem e vai fazer a verificação. A verificação, no fluxograma, é obtida por esse símbolo aqui, que é um losango, né? Esse que é um losango, não é isso? Então, aqui dentro vem uma pergunta, aqui, ó. Idade é maior ou igual, né? Maior ou igual a 18 anos? E aí, existem duas condições aqui, né? Por exemplo, eu poderia vir aqui, isso aqui ser o sim, ou verdadeiro ou sim, e aqui, por exemplo, falso ou não, tá? Ou é falso, né? Ou seja, essa expressão, isso aqui que eu estou verificando, ela é verdadeira ou falsa. Se for verdadeira, eu faço alguma ação. Se for falso, eu faço uma outra ação. Então, aqui uma ação 1 e aqui uma ação 2. Tá joia? Todo mundo já viu, já conhece, eu estou falando grego quando eu faço isso. Alguém não entende o que é isso? Tudo bem? Entenderam a ideia aqui? Acho que sim, né? Muito bem. Então, o que efetivamente esse fluxograma nos diz? Nos diz aqui, ó, principalmente nesta área aqui, ó, essa área aqui, ó, é uma área de decisão, né? É uma área onde, efetivamente, nós estamos tomando uma determinada ação em virtude de uma constatação, de uma verificação. No caso do Excel, a gente pode fazer a mesma coisa, ou seja, tomarmos essa verificação aqui, utilizando-se de uma função. A função, né, que expressa exatamente uma condição como essa aqui, ó, é a função C. Então, o que eu tenho aqui, basicamente? Eu tenho aqui, ó, uma expressão lógica. Então, isso aqui é uma expressão lógica, tá? Lógica. Uma expressão lógica. E aí, dada essa expressão lógica, eu tenho, né, a tomada de uma ação, se for falso, e uma outra tomada de ação, se for verdadeira. A função C, ela vai, então, nos pedir exatamente esses três parâmetros, tá?
Então, vamos expressar aqui. Então, a função, ela começa com igual, a gente coloca lá o C, né? Abre parênteses, e aí, ó, nós vamos ter 3 parâmetros aqui, ó, tá? Quais são esses 3 parâmetros? O primeiro parâmetro, deixa eu pegar uma outra cor aqui, o azul aqui, um pouquinho mais forte. O primeiro parâmetro vai ser esse daqui, ó, a idade, ou melhor, a expressão lógica. Então, aqui, ó, eu coloco a expressão lógica, tá? Aí, se essa expressão lógica aqui for verdadeira, eu vou tomar uma determinada ação. Então, neste caso aqui, ó, se isso aqui for verdadeiro, eu vou colocar aqui, nesse espaço, depois do ponto e vírgula, a ação que eu quero tomar, se for verdadeiro. Entretanto, se essa expressão lógica aqui for falsa, eu vou, então, colocar o que eu quero fazer se for falso. Então, aqui, ó, eu coloco a ação 1, caso contrário, ele vai fazer a ação 2. Então, é mais ou menos assim que eu leio, ó. Se essa expressão aqui, né, for verdadeira, deixa eu pegar um outro. Então, se essa expressão aqui for verdadeira, eu faço isso. Caso contrário, eu faço isso. Tá? Então, vamos agora trazer isso, né, para um contexto mais interessante. Então, vamos pegar ainda a idade. Deixa eu apagar tudo aqui. Então, vamos imaginar o seguinte. Nós temos aqui o Excel, né? E vamos imaginar que na célula, né? 2, na célula 2 aqui, ó, você fala para a pessoa, então aqui em cima tem um rótulo aqui, ó, idade, né? E você vai pegar essa idade aqui em A2. Muito bem. Dependendo da idade que for inserida aqui, você, por exemplo, na célula A, B, C, ó, na célula C2, vai mostrar, né, uma mensagem. Por exemplo, você é uma brincadeira, né? Você é D maior ou você é D menor, né? Apenas para a gente brincar, né? E entender aqui o conceito, né? Então, aqui, ó, nessa célula, na C2, eu vou fazer o quê? Se idade, né? Se a idade for maior que 18 anos, eu vou mostrar a seguinte mensagem, né? Maior de idade. Ok? Caso ela seja idade, né? Então, a maior ou igual. Aqui, se ela for menor que 18 anos, eu vou colocar menor de idade. Ok? Muito bem. A idade, né? O que eu vou substituir aqui por idade? Eu vou substituir aonde a idade está, que é o que? A célula A2. Então, aqui, ó, eu vou substituir por A2. O restante vai ser mais ou menos a mesma coisa. Então, vamos entender aqui, deixa eu pegar uma outra mais fininha aqui, para a gente expressar aqui, ó. Então, vejam só. Vamos pegar lá, eu começo, então, uma determinada fórmula com igual, vou colocar o nome da fórmula, da função, né, que eu quero utilizar, que é o C, abre parênteses, aí aonde que está a idade? A idade está em A2. Então, eu coloco lá A2, ok? A2. Eu tenho que fazer o quê? Falar o quê? Se, né, idade for o quê? Maior ou igual ou menor, né? Tanto faz. Ou eu vou verificar se ela é menor
ou maior ou igual. Se eu que fosse falar que é maior ou igual, eu colocaria assim, ó, maior ou igual, né, a 18. Eu também poderia falar assim, ó, A2 é menor que 18, tá? O que vai acontecer? Se eu utilizar de cima, né, então aqui, ó, essa aqui é a expressão, certo? Então aqui, ó, eu coloco ponto e vírgula, aqui ponto e vírgula. E aqui agora eu tenho dois parâmetros a serem expressos. Vocês se lembram de quais são? Então, aqui, ó, esse primeiro, se essa expressão aqui for verdadeira. Então, se essa expressão aqui for verdadeira, eu vou utilizar a ação, ou seja, o que estiver aqui dentro. Caso contrário, eu vou utilizar o que está aqui nesse segundo parâmetro. Então, aqui, esse primeiro aqui é se for verdadeiro, e esse segundo aqui se for falso, ok? Muito bem. Se essa expressão aqui de cima, né, for verdadeira, então aqui eu vou colocar entre aspas uma frase, né? Eu vou só colocar aqui maior. Então, se isso aqui for verdadeiro, eu vou exibir maior de idade. Caso contrário, eu vou exibir menor de idade. Aqui no caso, ó, eu estou verificando o contrário. Então, se A2 for menor que 18, então se isso aqui for verdadeiro, então aqui, ó, eu vou falar menor. Caso contrário, maior. Ok? Então, agora vamos levar isso aqui para o Excel e vamos ver se isso aqui realmente funciona, tá? Deixa eu reduzir aqui, abrir o Excel. Então, vamos aqui, ó, em uma outra planilha, né? A gente falou que colocaríamos aqui, então, idade. Embaixo, nós entraríamos com a idade. E na célula C2, a gente daria uma mensagem, não é isso? Então, aqui, ó, a gente coloca igual, C, abre parênteses, aí, ó, o teste lógico. Qual é o teste lógico que a gente quer fazer? A2, se A2 for maior ou igual a 18 anos. Se isso acontecer, tá vendo que embaixo ele vai mostrando para a gente o que nós estamos fazendo. Então, ó, valor C verdadeiro, né? Então, se esse valor for verdadeiro, o que eu vou fazer? Então, eu vou colocar a expressão, ó, maior de idade. Caso contrário, ele é ponto e vírgula, ele vai mostrar, então, menor de idade. Ok? Fecho parênteses para a gente fechar os argumentos daquela determinada função e teclo Enter. Então, olha só, mas eu não entrei a idade e ele me mostrou o quê? Menor de idade. Por quê? Porque ele entende aqui que não tem nada, então o nada é o 0 e o 0 é menor que 18, né? Então, agora, se eu entrar com uma idade, ó, com a idade 12, ele continua menor. Se eu entrar aqui com o valor 25, ó, agora ele falou, ó, maior de idade. Tá vendo? Então, ele já está fazendo exatamente a verificação, tá? Que eu queria. Pessoal, não é fácil, né? É a primeira vez que vocês veem, alguns aí de vocês, acho que é a primeira vez que vocês veem essa função. Eu queria saber se vocês conseguiram entender a lógica, né, de utilização da função. Sim, professor. Mas o senhor pode repetir essa parte? Qual parte? Para eu tentar fazer aqui. Aqui essa que eu fiz aqui? Vamos lá. Então, vamos repetir até utilizando o inverso, tá? Então, vamos deletar aqui tudo. Primeiro, a função. Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui a área de exibição. Peraí. Para ficar mais visível aí para você. A primeira coisa que a gente faz é colocarmos o nome da função. É o C, tá? Abrimos parênteses. Então, agora, o primeiro parâmetro é o quê?
é o teste lógico, ok? Teste lógico é pegar aonde está o valor ou os valores, né, e identificarmos aqui. No caso nosso aqui, a gente quer identificar se aquela idade que nós entramos ali, que está na célula A2, então a gente coloca lá A2. Aqui agora a gente pode utilizar tanto maior ou igual ou menor. Vamos fazer o contrário, né? Então vamos identificar aqui se ele for menor que 18 anos. Então está aqui o nosso teste lógico. Nós pegamos uma referência, uma célula, seria A2, e estamos testando se ela é menor que 18 anos. Ok? Então, esse é o nosso teste lógico. Para encerrar o teste lógico, a gente coloca ponto e vírgula. Ó, ponto e vírgula. Então, entramos já com o nosso primeiro parâmetro, que é o teste lógico. Agora, se esse teste lógico for verdadeiro, ou seja, se A2, ou seja, a idade, for menor que 18 anos, o que eu tenho que falar? Menor de idade, certo? Menor de idade. Então, vejam que nós invertemos do que nós fizemos na vez anterior. Então, agora, se for verdadeiro ali, A2 for menor que 18, ele vai ser menor de idade. Vírgula, o segundo parâmetro, tá? Então, aqui poderia ser o quê? Menor de idade, maior de idade, né? Maior de idade. Muito bem. E aí nós fechamos o parênteses. Fernanda, conseguiu entender? Pegou aqui a ideia? Entendi. Daí agora, quando dá Enter, ele vai ficar aparecendo ao contrário, né? Maior de idade. Não, vamos ver, ó. Enter. Maior de idade. Por quê? Porque aqui é maior que 18. Certo? Uhum. Certinho, isso mesmo. O meu, sabe o que aconteceu? Eu não sei o que eu tinha feito antes, que daí ele continuava com a frase, eu falei, nossa, tá errado, tinha que aparecer maior ou menor de idade, né? Agora deu certo. Pode ser que você não colocou os... Como é que chama isso aqui? Aspas, né? Aspas duplas ponto aqui. Vírgula. Ou ponto e vírgula também. Eu me embananei nas aspas. Uhum. Obrigado, as aspas e os pontos e vírgula. Outra coisa, né? Aqui a gente está querendo expressar um texto, né? Mas nós poderíamos também fazer uma conta aqui. Então, por exemplo, ó, se a idade for maior que 18 anos, então, por exemplo, aqui, ó, no teste lógico aqui, a gente poderia, por exemplo, fazer uma operação. Por exemplo, pegarmos a idade A2 e multiplicarmos, por exemplo, por 2, tá? E se, isso aqui, se ela for menor. E se ela for maior, nós poderíamos, por exemplo, aqui, dividi-la por 2. A2 dividido por 2. Então, vejam, né? A gente pode colocar um texto, a gente pode colocar uma outra função, nós podemos colocar uma expressão matemática, o que nós quisermos dentro, né, destes parâmetros aqui, tá? Então, olha só, se a gente teclar Enter, o que aconteceu aqui, ó? Nós pegamos essa idade e dividimos por 2. Então, se eu colocar aqui uma idade menor que 18, por exemplo, 14, olha só o que vai acontecer, ele multiplica por 2, tá? Então, ele vai seguir exatamente essa lógica que nós entendemos aqui, né? Daí, quando não for texto, não precisa colocar entre aspas. Não precisa colocar entre aspas. Só quando a gente quiser expressar uma frase realmente ali dentro do C, né? Então, por exemplo, ó, outra coisa. Vamos imaginar o seguinte. Aqui a gente tem dois valores, né? Por exemplo, 45 e aqui 60, tá? Vamos imaginar o seguinte, se aqui for uma idade maior, eu quero mostrar o 60. Se for uma idade menor que 18, eu quero mostrar o 45. Como que eu faria aqui, ó? Então, vamos novamente aqui. Então, aqui, ó, se for menor que 18, eu quero mostrar
o quê? O 45. Onde que está o 45? Em A4. Então, eu quero mostrar A4. Aqui, ó. Caso contrário, eu quero mostrar o que está em A5. Então, A5. Então, vejam, também eu posso trabalhar a escolha de determinadas referências, determinados valores também aqui. Então, ó, se a gente teclar Enter, o que vai mostrar? O 45. Se a gente vier aqui e colocarmos o valor acima de 18, né, por exemplo, 25, o que vai acontecer? Ele vai mostrar o 60 agora. Então, dessa forma, então, com a função C é uma das mais utilizadas, né, principalmente, né, quando nós queremos otimizar a nossa planilha de uma maneira um pouco mais profissional, integrada, relacionar valores e assim por diante. Então, nós vamos utilizar muito essa função. Então, tem que ter ficado muito claro aqui para vocês como que nós utilizamos a função C. Todo mundo entendeu? Pessoal, não fique com vergonha de falar que não entendeu. Se não entendeu, fala. Eu tento fazer isso de uma outra forma aqui, para que vocês consigam entender. Tá claro? Todo mundo entendeu aqui como usar a função C? Nós vamos... voltasse para mim aqui na construção da fórmula aí que o senhor deixou igual 60. Isso, só para mim. Então, o que acontece aqui? Ó? Então, aqui está o teste lógico. Aqui a gente poderia testar, por exemplo, vamos pegar aqui e fazer o contrário, né? Então, aqui, A2, né? Se ele for maior ou igual a 18. Então, agora, o que vai acontecer? A gente vai inverter as posições. Se ele for maior ou igual a 18, eu quero mostrar o que aqui? Hudson. Desculpa, professor. Se ele for maior de 18, ele vai mostrar o A4 ao verdadeiro, né? Então, é o verdadeiro. Lembra que quando ele for maior que de idade, a gente mostra o maior valor. O maior valor está em A4 ou A5. Está no A5, né? Isso. Então, a gente coloca aqui A5, né? Porque se for verdadeiro. Então, se aquela expressão ali, ó, A2 é maior ou igual a 18, é o maior. É maior que, né? Então, é o maior valor. E, caso contrário, né? Eu quero, então, que ele mostre o valor menor que está em A4. Beleza? O meu está escrevendo falso verdadeiro. Ele não está mostrando o número. Por que será? O meu escreve falso ou verdadeiro. Você colocou ponto e vírgula? Eu coloquei. A2, no caso aqui, no meu caso eu coloquei menor, né? Mas A2 menor 18, ponto e vírgula A4. E tem algum valor em A4? 70. Aí ele só está dizendo para mim que é falso, porque o valor do A2, no caso, o ponto seria... e vírgula? Depois, você colocou também? Você colocou exatamente como está aqui? Peraí. Colocou igual? Depois tá, do A4. Depois do A4 eu não pus ponto e vírgula. Isso. Eu não pus o ponto e vírgula. Agora sim deu certo. Ah, beleza. Agora deu 0 porque não tem valor nenhum. Porque eu pus menor. Isso. Legal, bacana. Sempre lembrar da separação do ponto e vírgula e também dos parênteses, né, para efetuar. Exatamente. Então, os pontos e vírgulas aqui, eles vão separar as entradas dos argumentos, né? Então, aqui, só para a gente entender, né, a função C, ela pede 3 parâmetros, no mínimo 3 parâmetros. Desculpe, no máximo 3 parâmetros. A gente pode também, né, utilizar apenas 2 parâmetros, né, ou nenhum parâmetro. Mas o que vai acontecer? Vamos imaginar aqui, ó, se eu utilizar só um parâmetro e teclar Enter, né, olha só o que ele vai falar aqui, ó. Encontramos um problema nessa fórmula, né? Então,
dá um OK, ele volta para a edição. Se você colocar ponto e vírgula, né, a gente está deixando um espaço ali, mas a gente não está falando qual é a ação. Se a gente teclar Enter agora, olha o que vai acontecer. Ele vai executar. Só que, efetivamente, ele não sabe o que fazer ali, né? Então, ele simplesmente vai exibir, se for, vai exibir 0. Tanto faz, ó, para 14 ou para 25, ó, ele está exibindo 0. Porque nós não falamos o que fazer aqui. Agora, se a gente fala 1 aqui, né? Se falarmos 1 aqui, eu quero que ele mostre, sei lá, um valor aqui, por exemplo, Enter, ele vai mostrar se for maior. Se for menor, ele vai mostrar 0, porque nós não colocamos lá nenhum parâmetro para tal, tá? Então, e outra coisa, né? A gente pode mostrar um valor ou uma mensagem também, olha. Então, se for verdadeiro, a gente mostra uma coisa. Se for falso, a gente mostra outra completamente diferente, que é uma mensagem aqui, ó, menor, por exemplo, né? Então, vejo que agora ele está mostrando um valor ou uma mensagem. Nós podemos fazer isso também. Então, aqui, ó, quando é menor, ele mostra uma mensagem. Quando é maior, ele mostra um valor, tá? Então, é uma infinidade. A gente pode também colocarmos aqui, ó, um C dentro de outro C, dentro de outro C. Então, a gente pode ter um nível de complexidade bem grande aqui. Então, por exemplo, se ele for maior, aí a gente vai verificar, por exemplo, um outro parâmetro, né? A gente pode verificar se um outro número for alguma coisa. E assim a gente pode ir encadeando coisas, um C dentro de outro C. Mas isso a gente comenta na próxima aula. Tá joia? Pessoal, muito obrigado pela aula de hoje, né? Já puxei aqui a lista de presença de vocês. Um bom dia para vocês, obrigado pela presença aí na aula e nos vemos na próxima sexta-feira.